Senhor. Eu hei de derramar sobre vós uma água pura, e de vossas imundícies sereis purificados. Meus caros irmãos e irmãs que estão aqui presentes, quero saudar mais uma vez aqueles que estão acompanhando a celebração através dos meios de comunicação. E como nós estamos, durante este tempo de pandemia, nos recordando desta realidade, acompanhando da igreja doméstica da nossa casa, que deve ser a nossa primeira igreja, o primeiro espaço onde nós experimentamos Deus. E a nossa primeira comunidade é a nossa família. Mas você pode estar em outros lugares também, no seu trabalho, no hospital, no presídio, em tantos outros lugares, que você possa, acompanhando esta celebração, rezando conosco, experimentar toda a bondade, toda a misericórdia de Deus, Deus que te abraça, Deus que se faz presente ao seu lado, em qualquer situação que você possa experimentar a bondade de Deus. E que você abra o seu coração, como está abrindo a sua casa, para nos receber aí, através dos meios de comunicação. E através de nós, você acolhe ao Senhor Jesus, pois pela fé nós nos unimos a Cristo e aos irmãos. A Eucaristia nos une a Cristo e aos irmãos. E nós estamos vivendo o mês de agosto, o mês vocacional, e dentro da dinâmica desse tempo temático, nós nos recordamos nesta terceira semana das vocações à vida religiosa. Nós lembramos a vocação sacerdotal, a vocação do matrimônio, da família e agora a vocação religiosa na nossa igreja. Aqueles que deixam tudo e através dos votos de pobreza, castidade e obediência buscam viver totalmente para Deus. Em várias famílias religiosas, em várias ordens, congregações, homens e mulheres se dedicam a servir o reino de Deus através da oração, da vida contemplativa e muitos também na ação, cuidando dos hospitais, cuidando das casas de recuperação, cuidando de abrigos, de idosos, de crianças abandonadas, em diversas frentes de trabalho, na prática do amor fraterno, da caridade. Então, a vida religiosa é um grande dom de Deus à nossa igreja, seja na contemplação, na vida de oração, como os monges, as monjas, como nós temos aqui em Divinópolis, o Carmelo Imaculada Conceição, as nossas monjas carmelitas, que vivem lá enclausuradas, oferecendo a sua vida, oferecendo a oração constantemente para sustentar e ajudar a igreja na sua missão. Elas saem do mundo, mas estão muito presentes no mundo. Elas vivem uma vida de contemplação, de clausura, mas estão muito presentes nas ações, naqueles que estão trabalhando pela igreja e pelo reino de Deus, através da oração que elas constantemente oferecem por nós. Mas temos também aqueles que trabalham, como eu dizia, no serviço, ajudando o próximo. Como lá na Vila Vicentina, Padre Libério, nós temos as irmãs filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, que estão lá dia e noite cuidando dos idosos que ali vivem. Nós temos o Hospital São João de Deus, e lá temos os irmãos hospitaleiros da Ordem de São João de Deus, que também estão lá assistindo aos enfermos, aos doentes, na hora da fraqueza, da limitação física. Então, a grande riqueza, o carisma da vida religiosa da nossa igreja. E nessa semana nós rezamos para que Deus dê perseverança àqueles que já se consagraram. Que Deus dê fidelidade àqueles que já assumiram este compromisso de vida com Deus e com o reino. E pedimos mais vocações à vida religiosa para a nossa igreja.
sobretudo a vocação feminina. Nós temos várias congregações religiosas femininas que estão acabando porque faltam vocações. Então vamos rezar pelas vocações à vida religiosa, para que tenhamos muitos religiosos e religiosas. A exemplo de São Bernardo, o grande São Bernardo, e nós fazemos memória dele neste dia 20 de agosto. Ele foi abade e é doutor da igreja. E nós rezávamos na oração da coleta, a oração do dia de São Bernardo, que ele foi uma grande luz. Ele foi luz no seu tempo, para muitos, e continua sendo luz. É assim que nós imaginamos, que nós vemos, contemplamos os santos, como uma luz a nos mostrar o caminho de Jesus. Com as suas vidas, com os seus exemplos, eles estão nos indicando o caminho a seguir, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E São Bernardo foi um religioso que inflamou a muitos para abraçarem a vida religiosa como ele. Devido ao seu dinamismo, devido ao testemunho fiel que ele dava, os seus irmãos de sangue, todos se tornaram monges, através do exemplo de Bernardo. Quando ele vivia no mosteiro de Claraval, mais de 900 jovens o procuraram para ingressar na vida religiosa e se tornaram monges. Ele fundou mais de 340 mosteiros na sua época. Então ele foi um grande incentivador da vida religiosa na ordem cisterciense, sendo ele considerado o segundo fundador desta ordem. Então que São Bernardo interceda por todos os religiosos e que os religiosos saibam entusiasmar os jovens, que através do exemplo e da vida consagrada deles, eles possam seduzir, como Bernardo fez, outros jovens, para que queiram viver o mesmo estilo de vida, o mesmo carisma e consagrar-se a Deus. Então, nós nos colocamos também diante destas palavras que hoje Deus nos dirige, a primeira leitura tão bonita da profecia de Ezequiel. Deus fala para nós através do profeta: eu vos darei um novo coração e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei. Nós sabemos que o profeta fala de Jesus, aquele que virá para nos dar o Espírito Santo. O profeta nos fala de Jesus, aquele que virá para nos resgatar e para nos ensinar um caminho de conversão. A pregação de Jesus era esta: convertei-vos, crede no Evangelho. Então nós hoje nos colocamos diante de Deus pedindo para que Ele nos dê um coração novo, um espírito novo, para que Ele nos dê uma sincera conversão, para que tenhamos um coração mais sensível. É isto que o profeta quer dizer quando vai tirar do nosso peito o coração duro como pedra, incapaz de amar a Deus, incapaz de amar o próximo, e vai nos dar um coração amoroso, sensível, que se deixará tocar por Deus, que se deixará habitar por Deus, e, portanto, através do nosso coração nos dará um espírito novo, um espírito decidido, um espírito forte, capaz de viver o Evangelho, a partilha, a solidariedade, o perdão, a misericórdia, e fazendo com que nós saibamos dar o testemunho da nossa fé. No Evangelho, Jesus conta a parábola daquele rei que mandou convidar a todos para participarem da festa de casamento do filho. E Jesus está dizendo
que Deus chama a todos nós. Deus chama a todos nós para a aliança que Jesus, a nova aliança e a eterna aliança que Jesus quer fazer conosco. Mas muitos chamados não quiseram participar, deram desculpas, tinham que fazer outras coisas. Então Deus manda chamar a todos os outros, para que participem desta aliança, da festa da salvação que Jesus traz. E muitos atenderam a esse chamado e foram. Porém, quando lá chegou o rei, viu que um não estava com o traje de festa e mandou retirá-lo dali. Jesus está dizendo da veste batismal. No dia do batismo, nós recebemos a veste batismal, que é um símbolo, né? Uma veste branca, que a criança pode estar com ela revestida ou se coloca na hora da celebração. É um símbolo exterior, mas que deve demonstrar uma atitude interior. Revestidos não exteriormente, mas interiormente da graça de Deus. E é esta graça que o batismo nos confere. E para participarmos da festa da vida e da salvação que Jesus nos traz, é preciso que nós conservemos em nós a graça, conservemos em nós a veste batismal. Nós sabemos que o batismo é a porta de entrada para a igreja e para o reino. E o batismo é também a fonte de todas as vocações. A vida sacerdotal, religiosa, leiga. Nós precisamos sempre nos lembrar que o batismo é o primeiro chamado que Deus nos faz. E é a partir do batismo que nós recebemos a vida divina, a vida da graça que o Senhor Jesus vem nos dar. Então, diante do chamado que Deus nos faz para participarmos da festa da aliança, da festa do amor e da salvação que Jesus nos traz, nós estejamos dispostos a dizer o nosso sim. Muitas vezes damos desculpas, colocamos outras coisas em primeiro lugar, como aqueles que foram os primeiros chamados. Mas se nós respondemos sim, que nós sejamos fiéis. Que nós sejamos fiéis para renovar o nosso sim todos os dias. A fidelidade à nossa vocação e àquele que nos chama. Esforçando-nos sempre para manter a veste limpa, purificada, como nós rezávamos com o salmista. Pedindo sempre a Deus que derrame sobre nós a água pura, que nos purifique de nossos pecados, de nossas imundícies, de nossas infidelidades, para que nós possamos estar entre aqueles que são chamados e escolhidos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Que nós façamos por merecer sermos chamados e escolhidos por Deus, seja em qualquer estado de vida nós estivermos, seja na vida religiosa, como nós lembramos nessa semana, seja na vida sacerdotal, seja também nos diversos trabalhos e ministérios que os nossos leigos e leigas desempenham. E vamos lembrar, semana que vem, da vocação dos leigos e das leigas. Que São Bernardo interceda por nós, para que saibamos amar a Deus como Ele e busquemos corresponder à vontade de Deus com a nossa vida. São Bernardo, grande doutor da Igreja, nos deixou uma herança espiritual com grandes ensinamentos, e ele foi um grande devoto de Nossa Senhora. Em vários dos seus escritos, ele exalta Maria Santíssima, canta os louvores de Maria Santíssima e nos inspira uma confiança filial a ela. Muitos de nós ainda rezamos aquela oração composta por ele. Lembrai-vos, ó Santíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém que recorresse a vós, suplicasse o vosso auxílio, ficasse sem resposta, ficasse sem ser atendido e socorrido em suas necessidades. Então ele nos inspira uma confiança a Nossa Senhora. E eu quero encerrar esta reflexão com um poema escrito por São Bernardo de Claraval e que, como eu dizia, nos inspira tanta confiança
para com a nossa Mãe do céu. A Virgem Maria é aquela estrela resplandecente que se levanta sobre a imensidão do mar, brilhando por seus méritos, iluminando por seus exemplos. Ó tu que te encontras longe da terra firme, à mercê das ondas desse mundo, não desvies o olhar da luz deste astro, se não quiseres naufragar. Se os ventos das tentações se levantarem, se te chocares contra os rochedos das tribulações, olha para a estrela, invoca Maria. Se te sentires arrastado pelas ondas do orgulho, da ambição, da traição, do ciúme, olha para a estrela, invoca Maria. Se a raiva, a avareza, os desejos impuros sacudirem o pequeno barco da tua alma, olha para Maria. Se frustrado pela enormidade de teus crimes, confuso diante de tua consciência manchada, gelado de pavor ao pensar no juízo, se te sentes submerso no abismo de desespero, pensa em Maria. Nos perigos, nas angústias, na dúvida, pensa em Maria, invoca Maria. Que ela não se afaste de tua boca, que ela não se afaste de teu coração. E para obter o socorro de sua intercessão, não esqueças de meditar o exemplo de sua vida. Se a seguires, não te desviarás. Se a suplicares, não te desesperarás. Se a consultares, não errarás o caminho. Se ela te proteger, nada temerás. Se ela te for favorável, alcançarás a meta. E assim compreenderás pessoalmente quão justas são as palavras da Sagrada Escritura. E o nome da Virgem era Maria.